Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos então dando continuidade no nosso estudo de todos os capítulos da Bíblia e hoje a aula de número 7 nós vamos abordar o capítulo de número 4. Mas antes de iniciar eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário pertinente para a edificação desse trabalho, tá certo? Antes de nós entrarmos no capítulo 4, eu só quero lembrar você que na aula de número 6 sobre o capítulo 3 nós abordamos a importância do capítulo de número 3. Por conta do evento histórico do capítulo 3, se construiu todas as doutrinas bíblicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes de entrarmos no 4, nós precisamos lembrar dessa história do capítulo de número 3, o último versículo, que diz assim, ó: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A primeira coisa que você tem que compreender, antes de entrar no capítulo de número 4, é que há uma obstrução agora. Naquela árvore que o homem poderia comer livremente, que era a árvore da vida, há uma obstrução. O homem foi expulso e agora tem anjos guardando a entrada do jardim. Ou seja, o texto está dizendo para nós, agora o homem não tem mais acesso à árvore da vida. Se não tem mais acesso à árvore da vida, essa árvore é símbolo da vida. Então quer dizer que a partir do capítulo 4, o homem não tem acesso à vida, aquela vida que ele tinha no jardim, aquela vida sem conhecer a morte. Então essa é a mensagem que você tem que guardar. Por quê? Vamos lá para o slide. Quando nós vamos estudar todas as escrituras, aqui eu coloquei a figura de Adão e Eva sendo expulsos, a espada que guardava a árvore da vida. Dessa história, desse versículo aqui que nós enfatizamos, o 24 do capítulo de número 3, vai se construir a maior doutrina bíblica, né? Não é verdade que o desejo do homem não é a vida? Só que agora o homem não pode mais ter acesso ao jardim. E eu já falei para você em aulas anteriores que o homem começa no jardim, ali em Gênesis, lá em Apocalipse vai ter a história de uma nova Jerusalém, a árvore da vida. Mas o que mudou isso? Por que o homem que foi expulso agora ele está tendo acesso novamente? Aí eu falei que o motivo desse acesso é um outro jardim, que é o jardim de Getsemane. Mas num contexto mais prático para que você entender, o caminho para essa árvore foi obstruída. Mas muitos anos depois, veio por intermédio de Jesus um discurso dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se esse caminho foi obstruído ao homem, Deus, no seu projeto pré-existente à criação do mundo, ele havia estabelecido um caminho novo para que o homem pudesse ter acesso a essa vida. E esse caminho é o próprio Cristo. Então isso é importante. Vamos lá, capítulo de número 4, vamos começar aqui. Nós vamos ter a história. Isso você tem que ficar bem visível diante dos teus olhos, que ele inicia com o cumprimento da promessa de Gênesis 3 e 15. Porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Então Deus estava dizendo que a mulher teria um filho, né? E que esse filho ele seria aquele quem pisaria a cabeça da serpente, ainda que ele fosse ferido no calcanhar. Então pensa assim, ó, Eva, ela ouviu essa mensagem. Então, ela está com essa mensagem em sua mente. Deus dizendo que, no capítulo 3, que nasceria uma semente da mulher. Observe isso. Então, quando você entra no capítulo de número 4, você tem a concretização dessa profecia. Só vale lembrar, eu quero recapitular com você aqui, ó, que Adão e Eva não tiveram filhos no jardim. Está sendo bem claro aqui que após a queda o casal foi expulso. E eles não tiveram filho no jardim. O texto não menciona nenhum filho. Expulsou o homem ali na expressão do ser humano criado, que ali também é a mulher. Expulsou eles, ambos, do jardim. E aqui no capítulo 4 você vai ver que Adão teve relações com Eva. Sua mulher engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho. Por que com auxílio do Senhor? Porque era uma experiência nova para Eva. Ela não sabia aquela dor que ela estava sentindo, a dor do parto, muito terrível, que ela está dizendo com auxílio do Senhor, porque lá não tinha nenhuma parteira, não tinha nenhum médico. Ela está dizendo, Deus me auxiliou para que eu pudesse, através dessa dor, ter um filho. E num contexto
mais hebraico, está dizendo que ela adquiriu do Senhor um varão. Então, na cabeça dela está aquela profecia que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, logo ela pensa que essa profecia está se cumprindo na sua literalidade, mas não. Ela vai se cumprir em partes, que vai ter agora o primeiro bebê no mundo, que vai dar início à continuidade do propósito de Deus até chegar no próprio Cristo. Isso é importante você entender. Então, pode ver que quando ela vai ter um outro filho, voltou a dar à luz e teve Abel. Abel quer dizer vaidade. É como se a festa, todo esse cântico, tudo que foi falado foi só em torno de Caim, mas não em torno de Abel. Então você vai ver que aqui vai se cumprir em partes aquela profecia. Eva vai entender que Caim seria talvez a semente que pisaria a cabeça da serpente. Talvez isso vai influenciar um pouquinho na criação, como Caim é o primogênito e o detentor da promessa. E por conta disso, talvez, quando Caim vai ver que Deus lá rejeita a sua oferta, ele então começa a ficar aí de forma atribulado ao ponto de se levantar contra o seu próprio irmão. Mas vamos para o slide aqui. Então você tem que entender que o cumprimento da promessa, né? Nós vamos ver aí essa figura, onde que se cumpre isso? Então essa profecia, em partes, ela vai se cumprir na cruz, na profecia de Gênesis 3:15. O semente da mulher pisaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Estava dizendo o quê? Que Jesus morreria, Jesus seria ferido, mas Jesus ressuscitaria. Então, através da ressurreição, e depois Jesus então vai subjugar a serpente. Então, nós vamos ter aí o primeiro filho, e nós vamos ter Caim com essa promessa, né, de ser talvez ele a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Eles não tinham conhecimento do propósito de Deus. Então, outra coisa que eu quero que você entenda, que quando eles vão ofertar ali, levar a sua oferta a Deus, eles chegaram à conclusão de, talvez, dos relatos ali dos seus pais, a pessoa desse Deus Elohim, desse Deus Criador, e eles foram então fazer uma oferta. Você conhece a história, mas a única coisa que eu quero destacar para você é que a questão de Deus atentar para a oferta de Abel e não de Caim, não era um rito cerimonial, não é por conta que um ofereceu um dos seus rebanhos e o outro ofereceu legumes, não, é por conta da disposição do coração. A Bíblia vai dizer bem claro que é pela fé do que Abel fez, ele fez pela fé, e não por conta do produto em si, mas é por conta da disposição do coração, enquanto Caim, ele fez uma oferta para Deus sem usar a fé. Vamos lá que o tempo voa, nós já estamos indo para 10 minutos. Então, nesse contexto aqui, você já entendeu. Esse passado algum tempo aqui, você tem que entender que mais ou menos ali, quando Sete vai nascer, Adão está com 130 anos. Então, você tem que entender que esse Caim e Abel, no momento do primeiro homicídio, eram dois homens já, não eram crianças que estão cometendo homicídio, não, mas se passaram 130 anos, 128 anos aproximadamente. Você observa que aquele Deus que vinha se encontrar com o homem no jardim, ele não se ausentou do homem após a queda. Porque quando Caim ele está enciumado, porque Deus se atentou para a oferta de Abel e não se atentou para a oferta dele, esse atentar ali, como que eles souberam, né, que Deus gostou, se aprovou uma oferta e a outra não. A maior parte dos hebreus, eles acreditam que era como no Antigo Testamento, que deve ter caído um fogo do céu e consumido a oferta de Abel, e aí enquanto a de Caim não houve manifestação de Deus. Então você tem que entender que esse Deus que está agora examinando o coração de Caim, esse Deus misericordioso, ele vai descer para um diálogo com Caim. Quando Caim vai cair o seu semblante, você vai ler no texto que o Senhor vai aparecer a ele, não aparecer, mas o Senhor vai dizer a ele: por que estás furioso? Olha só como é que está o coração dele. Tu vê que Deus ele não chega, Deus ele chega tentando um diálogo para fazer com que ele venha voltar o seu coração, ele venha dar marcha ré no seu propósito. Porque se transtornou o seu rosto. Olha a misericórdia de Deus, Deus chamando o homem que está no pecado para que ele venha ter um domínio sobre o pecado. Olha o que Deus diz: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. Olha que interessante, essa é a figura de um animal, de um predador, de um leão que está
para abater a sua caça. Deus diz assim, olha, Deus estava tentando fazer ele retroceder na sua misericórdia. Caim, se tu fizer o bem, você também será aceito. Mas Caim não estava bom para diálogo, ele estava furioso, diz o texto, uma ira que consome, diz o texto. E quando Deus vai para esse diálogo, Deus vai mostrar, deixar evidente para nós, que por mais que estamos debaixo da lei do pecado, nós somos constituindo cada um de nós pecadores, nós somos os únicos capazes de materializar ou concretizar o pecado ou não. Esse negócio de dizer que o diabo que me impulsionou, que o diabo... Não, o diabo ele faz isso, é papel dele. Ainda que no capítulo 4 o diabo não aparece, ele está só no capítulo 3, mas no capítulo 4 ele está em atividade. Por isso que Deus está dizendo, ó, você tem que dominar o pecado, porque se você abrir a porta, ele terá domínio sobre ti. Então, todo o pecado praticado é o homem quem abre a porta, é eu quem toma a decisão de materializá-lo ou não. Isso fica evidente para que nós venhamos entender que todos os atos errados praticados, nós somos os responsáveis, porque nós abrimos a porta. Nesse diálogo que Caim está tendo com Deus, Deus está dizendo assim, ó, não feche a porta para mim e abra a porta para o pecado, porque você não terá domínio sobre ele, terá domínio sobre você. Então, o que acontece no pecado? Deus sempre na sua misericórdia, ele fala com o homem, mas o homem fecha a porta para Deus e abre a porta para o pecado. Aí o pecado tem domínio sobre o homem e ele então vem se materializar. Tiago vai falar sobre isso, mas nós não vamos entrar nessa questão. Mas correndo para nós sintetizar, e aí você vai saber que ele vai então desferir um golpe contra o seu irmão e ele vai matar. Observe que Caim, por que Caim ele vai ser amaldiçoado? Porque Caim estava num altar, ele está irado, depois do altar ele vai cometer um crime, não é passional, mas é premeditado, ele vai arquitetar durante um período de tempo, Deus ainda já tinha dito para ele, Caim, se tu fizeres bem, você será aceito, mas ele negligenciou a voz de Deus. Tu vê que ele estava no altar, ele ficou irado, bateu uns ciúmes nele, depois do altar ele começou a premeditar um crime, e em tudo isso ele não levou em conta as palavras do Criador. Tanto fez, tanto faz o que Deus falou para ele, e depois então você vai saber que ele vai consumar o ato. Após essa consumação do ato, né, eu vou só passar aqui para você, Caim vai matar, Deus vai aparecer novamente para Caim, perguntando onde está o teu irmão. Olha como é que Deus chega, Deus não chega acusando, Deus chega para um diálogo, para ver se o homem vai ter o arrependimento, você vai ver isso em Apocalipse também. Mas o homem não, ele insiste na sua prática pecaminosa, e ele vai questionar, em vez de dizer, Senhor, eu errei. Quando Deus chega para Adão, Adão, onde tu está? O que Adão diz? Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu. Então Adão ele já começa a se entregar. Aí Deus, por que tu estava nu? Então ele já abriu para um diálogo. Ele disse, a mulher que tu me desse, ainda que ele vai botando um monte de subterfúgios, né? Mas ele não chega a afrontar Deus, mas Caim é diferente. Olha só, onde está o teu irmão Abel? O seu irmão Abel, respondeu ele, não sei. Olha só que queixo duro diante do Criador. Sou eu responsável pelo meu irmão? Aqui, por isso que ele é tido como o filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso. Ele sabe que matou, ele é consciente disso, mas ele quer dizer para Deus que ele não sabe, porque ele não é responsável do seu irmão. E olha o que Deus disse, aqui nós vamos saber a questão da justiça de Deus. Ó, disse o Senhor, o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Você observe que um dos atributos de Deus é a justiça. A justiça de Deus não deixa o homem ficar impune, ainda que o homem pratique as coisas nas ocultas. A justiça de Deus, ela aciona a ação de Deus contra o pecado. Então você tem que ficar ciente disso, que Deus está dizendo assim, ó, nada fica encoberto. A justiça, que é um dos atributos de Deus, traz à evidência aquilo que o homem faz no oculto. Então eu posso fazer coisas escondidas diante dos olhos do homem, mas a justiça de Deus traz a evidência, ela retira o véu, ela traz a exposição, ela traz numa forma explícita aquilo que o homem faz escondido, tá certo? Então, ó, da terra o sangue do seu irmão
clamar. Esse texto, existe uma igreja, uma religião chamada Testemunho de Jeová, que eles acreditam que aqui é a teoria que a vida do homem, a alma do homem é o sangue, então por isso que eles não fazem transfusão de sangue. Mas isso não tem nada a ver. Está dizendo que a justiça de Deus, ela envolve todo mundo criado, e não há nada que fica oculto. Por mais que o homem tente ocultar, a justiça de Deus traz a clara evidência, aquilo que o homem faz oculto. Lembrando que Paulo, meu Deus, o tempo já está indo. Lembrando que Paulo vai explicar isso lá em 1 Coríntios, né? Que tudo aquilo que o homem faz no oculto será revelado, quer seja obras boas ou quer seja obras más. Você tem que entender também que vai dizer assim, ó, que o pecador, ele foi amaldiçoado. Você observa que ser pecador é uma coisa, ser amaldiçoado por Deus é outra. O texto vai dizer assim, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. E aqui tem outro detalhe, que você será fugitivo, errante pelo mundo. Ó, há uma diferença entre você ser peregrino e fugitivo e errante. Nós somos peregrinos, nós estamos andando em busca de chegar na nossa casa, a morada celeste. Então, quando eu sou peregrino, eu me desloco porque eu estou indo em rumo à minha casa. Já no caso do errante e fugitivo, ele nunca chegará no seu lar, ele nunca chega no seu destino, ele não tem morada fixa. Nós vamos ter no capítulo 4 também as duas linhagens, porque quando Caim sai, ele sai errante, e você vai ver que ele vai unir-se à sua mulher e vai casar-se com ela e ter filhos. Mas vamos lá para nós entender. Então nós vamos ter nós já vamos ter as duas gerações, ou duas linhagens. A linhagem de Caim, que já está indo construir a sua família. Você vai ver que a linhagem de Caim vai ser descrita no capítulo 4 como uma linhagem que está em constante progresso. Você vai ver que lá é o pai dos que fabricam tenda, pai dos que cuidam de gado, ali você vai ter o pai da metalurgia, né? Você vai ver que é uma cidade que está se desenvolvendo, a cidade de Enoque, que está recebendo o nome do filho de Caim. Então você vai ver uma cidade que vai ter música, tem o pai de instrumento de cordas, é uma cidade muito estruturada. Em contrapartida, nós vamos voltar agora, o escritor, parece que para que a história do capítulo 4 não termina no escuro, ele vai acender uma luz no final do túnel, porque lá no final do versículo, nós vamos observar que o versículo não vai terminar daquela forma, né? Com Lameque matando duas pessoas e lançando um cântico para suas mulheres. Então já tem o início, o princípio da poligamia também. Você vai ver que antes de encerrar o capítulo 4, vai voltar a história para a linhagem que ficou naquele mesmo lugar, porque quem saiu foi Caim. Adão, Eva e os seus filhos permaneceram. E a história volta antes de encerrar o capítulo 4, para não terminar com essa linhagem decaída daqueles que estão construindo uma vida desalienada de Deus, ou seja, eles estão vivendo uma vida sem Deus. Volta-se para a história de Adão e Eva, onde eles vão ter um outro filho, a quem vão chamar de Sete, e Deus concebeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então vai nascer Sete, e a partir de Sete ele vai ter um filho, que a partir dele vai começar a invocar o nome do Senhor. Então observa que o texto não vai ficar assim. Vai ter Sete como uma substituição, que é uma compensação, e a partir de Sete, por meio do seu filho Enos, vai começar a invocar. Aqui é a primeira vez que o povo está agora invocando, né? Ou clamando, ou chamando a presença de Deus. Então agora eles estão invocando o nome, né, desse Senhor. Que Senhor é esse? Desse Jeová do capítulo de número 2, que estava se relacionando com o homem. Então o texto, a história não termina assim. Resumindo, a história não vai terminar, mas é importante que você entenda que o capítulo 4 nós estamos terminando com duas gerações. Nós estamos terminando com a geração de Caim, uma geração próspera que está prosperando sem Deus, se é que pode prosperar sem Deus, e nós temos uma geração que, enquanto eles estão tendo música, festa, a cidade está em constante progresso, nós temos uma turma que está ainda vivendo uma vida simples, mas uma vida daqueles que estão invocando
o nome do Senhor, tá certo? Até a próxima aula no capítulo de número 5. Deus te abençoe.